No vídeo passado, nós conceituamos o que é corrupção, vimos a relação entre suborno e corrupção, vimos o que a Bíblia falou sobre suborno, especificamente. E tem várias passagens da Bíblia, mas escolhemos uma que foi muito importante. Quer saber o que é corrupção? Então, clica aqui no link aqui em cima e assista ao vídeo. É rapidinho que vai ter um sentido para você, em seguida, assistir esse aqui. Se você já assistiu o primeiro, então está preparado para assistir esse. Falaremos agora sobre os tipos de corrupção. São muitos. Deu uma estudada, resumimos em dois grandes grupos de corrupção no Brasil. Primeiro vamos falar das grandes corrupções, depois nós vamos falar dos pequenos atos de corrupção que o nosso povo, infelizmente, pratica. Tá ok? Espero que vocês gostem. Enquanto não começa, peço que você dê um like nesse nosso vídeo, clique em se inscrever se você ainda não se inscreveu e aperte o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Tá bom? Vamos lá? Bom, vamos agora analisar nossas grandes corrupções. Não é de hoje que acontecem as corrupções aqui no Brasil, e a mais recente foi essa daqui, a Operação Lava Jato. A mais recente de grandes proporções. Eu sei que tem grandes corrupções acontecendo no dia a dia, inclusive bem recentemente, mas essa é a mais conhecida, a que desbaratou o maior número de organizações criminosas aqui no nosso país. Sob o comando do ex-ministro Sérgio Moro, que na época ele era juiz de direito, lá em Paraná, em Curitiba, e junto com o Dallagnol e toda a sua equipe do Ministério Público, junto com a Polícia Federal, desbarataram um grande esquema criminoso, envolvendo grandes empresários, grandes empresas que faziam serviços públicos e também gente muito poderosa no executivo brasileiro. Tudo isso para alimentar grandes esquemas de corrupção nas eleições. Só teve a Lava Jato? Não. Teve também a Operação Zelotes. A gente viu que na Lava Jato eram envolvidos o executivo e também grandes empresas com grandes empresários. Agora, estamos vendo um grande envolvimento, através dessa Operação Zelotes, do Judiciário, através de venda de sentenças. Foram 74 julgamentos suspeitos. Isso foi só o que foi apurado. Nós temos muito mais no Brasil. Envolveu 21,6 bilhões de reais. Indícios de venda de sentença, indicação de conselheiros, enfim. O Judiciário podre, envolvido nos grandes esquemas de corrupção do nosso país. Infelizmente, Judiciário corrompido, Executivo corrompido e as grandes empresas corrompidas também. Infelizmente. Mas temos também outras operações que envolveram também o Legislativo, que é a Operação Acrônimo, combate à organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro. Todo esse esquema que os grandes corruptos armam para ganhar dinheiro também precisa de um outro esquema, que é para lavar o dinheiro. Ou seja, o dinheiro que era ilícito passa a ser lícito. Esse grande esquema de lavagem de dinheiro desbaratado pela Operação Acrônimo mostrou que uma ação criminosa, uma ação de corrupção puxa a outra. É uma pequena corrupção que puxa uma média, que puxa uma grande, que também puxa uma pequena, que puxa uma média. Ou seja, é um círculo vicioso da corrupção. E isso não para. E não é de hoje. Há tempos que temos grandes operações que desbarataram grandes esquemas de corrupção. Veja que no final da década de 80, início da década de 90, e culminou em 1993, há 27 anos atrás, foi desbaratado um grande esquema de corrupção envolvendo o orçamento do Congresso Nacional, mais conhecido como os anões do orçamento. E teve até o João Alves, que disse que ganhou várias vezes na loteria. Era uma forma que ele achava para lavar o dinheiro, comprava bilhetes premiados. Foram mais de 100 milhões de reais envolvidos nesse grande esquema criminoso. Infelizmente, grandes esquemas de corrupção permearam o Brasil nos últimos 30 anos. Mas só existem grandes corrupções? Infelizmente, não. Essas pessoas que praticaram essas grandes corrupções, eles não começaram de hoje. Eles começaram com as pequenas corrupções, depois com as médias, até chegar às grandes. Vamos ver agora
quais são os principais tipos de pequenas corrupções que a gente pratica aqui no nosso país. Bom, vamos começar na escola. Está vendo lá em cima, no canto superior esquerdo, crianças filando na sala de aula, colando na prova. Isso daí, se não houver uma repreensão dos pais no momento certo, no momento que ele esteja ocorrendo, se não houver uma punição para que essas crianças encontrem o caminho do bem, o verdadeiro caminho do cristão, vai formando o caráter dela para que ela veja que, não, eu fiz isso daqui, colei na prova, deu certo, tudinho, não deu nada, não fui repreendido, vou para o próximo passo. É assim que, infelizmente, sempre acontece. E temos outras pequenas corrupções que são praticadas também por adultos. Veja aí, pessoas de notoriedade. A Monique Evas tentou furar fila para poder entrar na frente das pessoas que já estavam esperando há mais tempo. Não só a Monique Evas, como também as outras pessoas menos conhecidas, também praticam esse pequeno ato de corrupção, colocando pessoas na frente, beneficiando um amigo seu. Você conhece, não, estou botando ele aqui na frente porque ele é meu amigo, porque ele precisa, porque isso, porque aquilo outro, mas nunca coloca na frente os interesses do grupo, os interesses daqueles que realmente têm direito, que são os que chegaram antes. Ou seja, as pessoas que praticam essas pequenas corrupções colocam o interesse individual sobre o coletivo. Veja que no dia a dia a gente se depara com outras situações que a gente não se indigna tanto. Veja a internet a gato, TV a gato. Você sabe que é ilegal. Mesmo assim, você quer levar vantagem. Você quer comprar mais barato, mas em compensação você está trabalhando para o crime. Temos aqui também um caso que aconteceu, não foi um caso isolado, infelizmente, teve uma pessoa que falsificou a sua carteira de estudante para poder passar mais um ano aí se beneficiando da condição de estudante, sem ser mais estudante. Isso daí, infelizmente, também é um pouco comum no nosso país. Vemos um outro caso de uma pessoa que é esclarecida, mas falsificou a assinatura da mãe recém-falecida, falsificou a data, colocando uma data anterior, para se livrar de um inventário. Outra coisa que acontece com bastante frequência, e graças a Deus está diminuindo, a tentativa de suborno para as autoridades policiais, para as autoridades fiscais do nosso país. As mesmas pessoas que fizeram protestos aqui contra a corrupção, tudinho apontando o dedo para os políticos corruptos, acabam também, no mais das vezes, praticando atos de suborno com policiais. Mesmo que ele aceite o suborno, os dois são considerados corruptos. E na campanha eleitoral, onde acontece os mais variados absurdos, a troca de voto por telha, por promessa de emprego, por dentadura, por par de sapato, por milheiro de tijolo, por promessa de emprego para seu filho, para sua família. Onde estão os seus valores cristãos que acaba cedendo a esse tipo de suborno? E nesse caso, quem está subornando é o povo. Está subornando o político corrupto. Ele pode até oferecer, mas quem receber também está praticando o ato de suborno, que é uma das ações graves de corrupção. Temos as grandes corrupções e temos as pequenas corrupções. E a gente, infelizmente, se depara com um grande volume dessas pequenas corrupções. Uma pesquisa feita recentemente mostrou que 81% dos brasileiros, aproximadamente, se declararam que praticaram em algum momento pequenos atos de corrupção. Veja o quanto isso é grave. 81% do Brasil não é honesto, segundo eles mesmos disseram. E qual é a relação dessas pequenas corrupções para a grande corrupção? É uma linha tênue, é uma linha bem fininha, onde o ditado popular deixa bem claro: a ocasião faz o ladrão. De pequeno para grande, basta uma oportunidade. Há uma possibilidade muito grande de boa parte desses 81% se transformar em grandes agentes de corrupção do nosso país. Infelizmente. E o que é que diz a Bíblia? Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Enquanto você procura a sua Bíblia,
Não esqueça de dar um like nesse nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui em subscrever e aperte o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Vamos lá, o que é que diz Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O que é que está dizendo aqui nessa passagem bíblica? O fiel é fiel sempre. O injusto no pouco também é injusto no muito. Basta uma oportunidade. Basta as condições favorecerem. Por isso que muita gente, quando eu me candidatei em 2018 para deputado federal, na hora de eu pedir o voto, ele dizia, não, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Todo político é igual, você vai roubar quando chegar lá. Veja, as pessoas medem os outros com sua própria régua. Se eu tenho 81% de brasileiros corruptos, praticam pequenas corrupções, no mínimo, é disso que ele espera quem está lá na frente, que vai roubar igual a ele, que se ele estivesse no meu lugar, ele iria roubar. Ele iria praticar grandes atos de corrupção, porque a ocasião assim ia permitir. É por isso que a gente tem que inverter isso daí. Temos que acabar com a corrupção no nosso país. Mas primeiro temos que acabar com as nossas corrupções, com os nossos atos de suborno. Não queira ganhar vantagem em cima de ninguém. Ninguém precisa perder para você ganhar. Nada vai sair mais caro do que você negociar os seus valores cristãos. Afinal, corrupção não combina com cristão. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Falamos sobre os tipos de corrupção. No primeiro vídeo falamos sobre o que é corrupção e no próximo nós vamos falar sobre corrupção nas eleições. Um grande abraço, fiquem com Deus.